Nós clamamos a Tua presença, Jesus. Nós clamamos a Tua presença, Espírito Santo. Nós não queremos nos distrair, mas nós queremos olhar apenas para o alto. Apenas para o alto de onde vem a nossa salvação. Glórias, 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 glórias a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Espírito Santo, não permita que nós tiremos os nossos pés da Tua presença. Não permita que nós tiremos o nosso coração da Tua presença. Não permita que nós venhamos nos distanciar os nossos olhos da Tua presença, mas que nós possamos desejá-lo mais e mais e mais e mais. Aleluia. Realmente não existe vida longe da presença do Senhor. Oh, Jesus. Não existe vida longe da presença do Senhor. Mas a presença real, aquela que se encontra apenas com o espírito quebrantado, um coração contrito, um coração sincero. Quando a nossa mente não está pensando no que os outros vão pensar, quando a nossa mente não está pensando no que o outro está fazendo, é verdade, Deus. quando nós nos entregamos por completo, quando nós Te buscamos porque nós Te desejamos, não porque alguém mandou fazer, não porque se não fizer vai ser cobrado, não. Mas quando a busca é sincera, é do fundo da alma, daquele lugar que nem nós muitas vezes temos acesso, o único que acessa é o Espírito Santo de Deus. Quando essa necessidade pela presença de Deus vem com toda a verdade que é Jesus Cristo, é aí que nós não conseguimos pisar os nossos pés em outro lugar. Enquanto nós não buscarmos de verdade a presença do Senhor, enquanto formos apenas simpatizantes, enquanto tivermos apenas o hábito de frequentar a igreja, enquanto for apenas um hábito, nós não entraremos no fogo, nós não mergulharemos na mirra ardente, porque teremos medo, medo de queimar, medo de doer, medo do que vai ser preciso abrir mão, medo do que vai ser mudado. Espírito Santo nos muda por completo, por completo, por completo. Todos nós, todos nós. Aleluia, é verdade, Senhor. Desde a planta dos nossos pés até o último fio de cabelo. Oh, Deus. Desde os nossos primeiros pensamentos até os nossos sentimentos mais profundos e escondidos. Nos muda, nos transforma, nos queima até não haver nada de nós. E só sobre a Tua santidade, e só sobre a Tua glória, a Tua honra. Glórias a Jesus. Não existe outro como Jesus. Só o Senhor é Deus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Espírito Santo, Tu és a principal pessoa presente em nosso meio. Nós compreendemos e entendemos as palavras de nosso Senhor Jesus, que era necessário que Ele partisse para que Ele pudesse te enviar. E hoje nós compreendemos que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor
nós somos como um barco à deriva deste mundo, sem o Senhor. Nós não temos identidade. Através de Ti, Senhor Espírito Santo, a glória do Senhor, através de Ti, o amor do Pai está presente em nosso meio. Deixe o Espírito Santo te usar neste momento. Nós não devemos ter medo do Espírito Santo. Nós devemos ter temor do Espírito Santo. Oh, Tu és amigo incomparável, doce amigo Espírito Santo. Tu és lindo e amado, oh Santo Espírito de Deus, Senhor Espírito Santo, novamente nós entregamos agora as nossas vidas, para que o Senhor possa agir conforme bem lhe aprouver. Neste momento da palavra, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha agora manifestar em nosso meio a palavra de sabedoria, a palavra de discernimento, que o entendimento agora venha do trono, do altar do Senhor, que não seja palavras baseadas em teologias, em razões humanas, não. Nós queremos que o Senhor, Espírito Santo, esteja entregando a nós aquilo que provém da casa do Papai, para que nós possamos ser cheios, não de relatividades, não de uma religião. Pelo contrário, nós abrimos mão de toda religiosidade, para que o Senhor venha agora com toda a verdade, que a Tua verdade ela exale em nosso meio como bom perfume, para que tanto a mim quanto os Teus filhos nós estejamos como vasos apropriados. Ei, eu me nego, Pai, o Senhor Jesus, Espírito Santo, falar qualquer coisa que não proceda do Teu trono. Portanto, eu me esvazio a mim mesmo, para que eu possa ser cheio do Senhor. E neste momento, quando estiver nominalmente cheio, o Senhor faça transbordar, e assim com rios de águas vivas, a Tua igreja também possa ser cheia e transbordar, em nome de Jesus. Espírito Santo, através da outorga, da autoridade do nome de Jesus, nós damos ordem para qualquer força contrária de todos os inimigos de Deus, batam em retirada do nosso meio todo tipo de bloqueio, pensamentos que não procedem do Senhor, sentimentos que são muros espirituais, preocupações, ansiedades e acusações do inimigo. Nós colocamos por terra agora, sem efeito, em nome do Senhor Jesus Cristo, e declaramos que a glória que nós cantamos aqui está manifesta através da Tua misericórdia, da Tua identidade e do Teu amor.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluias, amém, amados? Eu espero que você esteja nesta noite feliz, amém? Com Jesus. Jesus também está feliz conosco, amém? Louvado seja o Senhor, nesta noite de culto da família com Deus, onde mais uma vez estaremos sendo aqui ministrados pelo Senhor, trazendo uma palavra muito importante para mim e para você. Então abra aí a tua palavra, abra aí o teu verbo, no livro de 2 Reis, capítulo 22. Aí nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Na realidade, nós vamos trabalhar praticamente no capítulo todo, mas a gente não consegue ler o capítulo 22, 23, é muito tempo. Eu vou estar pontuando, mas eu quero ler aqui apenas este início desta linda história de uma criança que se tornou um grande homem. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler apenas o verso 1 e 2, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade. Anderson, a Alana tem quanto tempo de vida? 7. Um ano mais velho do que a Alana. Pense bem, mas tem aí essa referência para você. Josias tinha 8 anos de idade, apenas um ano a mais do que a princesa Alana. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Podeis aceitar, amém? Nossos versos áureos de hoje, nosso verso áureo de hoje, encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Deus, através de Moisés, fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. O Senhor tem uma palavra para nós neste culto da família com Deus, onde nós seremos ministrados por um tema novamente relevante: tempos de Josias. Tempos de Josias. É exatamente uma ministração onde nós refletiremos a atual geração que nós estamos vivendo. E eu entendo que muitas vezes você fala assim: já veio o presbítero de novo falar de novo dessa atual geração. E por que que acontece dessa forma? Por que que nós pregamos muito sobre o tempo, os últimos dias, ou seja, essa atual geração? Primeiramente porque é a direção de Deus, porque é a direção do Senhor Espírito Santo. E nós percebemos também que nesta geração estão ocorrendo muitos desvios da palavra, onde muitos crentes, onde muitos homens e mulheres estão perdendo a luz, estão perdendo o caminho, exatamente por falta de quem pregue a palavra. Então a palavra é a luz, a palavra é o caminho, e nós vemos então uma palavra agora muito relativizada, muito moldada, para que a alma do homem possa ser saciada. Então nós temos uma igreja hoje cheia de crentes emocionados, e não de crentes convertidos. Então o Senhor pega, fala de novo. E nós temos que perceber, amados, que nós fazemos parte desta geração, nós fazemos parte deste grupo de pessoas que muitas vezes vivem emocionados. Levante sua mãozão aí e diga assim para mim, para Deus, desculpa, diga assim: Senhor, eu não sou um crente emocionado, eu sou um crente
convertido. Amém, amados? É essa a verdade, é isso que o Espírito Santo então quer nos colocar nesta noite, que nós somos nós somos crentes, exatamente crentes para fazer a diferença, para ser a luz do mundo. Nós somos a igreja eleita, amém? Nós vamos ler aqui em 2 Pedro, antes de entrar no contexto da história de Josias. Nós vemos então Jesus um pouco falando lá em Mateus 24, ele alerta sobre os falsos profetas. E aí depois de Jesus, nós vemos os apóstolos aí darem um monte de palavra também, cuidado com os últimos dias. E aqui o nosso irmão e apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versos 1 a 3, ele faz a seguinte exortação: assim como no meio do povo. O que ele está falando? No meio do povo ele está falando porta, fora da igreja, assim como na parte externa da igreja, surgirão o que? Falsos profetas, assim também haverá o que? Entre vós falsos mestres. Ele está falando para o lado de fora, mas também para o lado de dentro. E ele fala assim: os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, sem controle, descontrole total, heresias destruidoras, ou seja, tudo que destrói a verdadeira palavra, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Amados, isso é um fim da fé, é a apostasia total que ele está falando aqui. E ele continua assim: trazendo sobre a si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, que nós estamos vendo aí muito, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, ou seja, o caminho da luz começará a se apagar. Eu entendo que até a volta de Jesus, a luz de Jesus não vai se apagar, mas por conta da apostasia, por conta do crescimento da maldade, muitos se perderão por conta desse caminho da verdade estar menos pregado e menos aceito. Nós sabemos que, antes de continuar aqui, nós sabemos que não se mede trevas, não se mede escuridão, se mede o que? A luz. Quanto menos luz, as trevas aparecem mais. E nós podemos dizer aqui também que a fé, ela é o poder, ela é uma energia da palavra de Deus, e quanto menos palavra, menos luz e mais trevas. É dessa forma. E no versículo 3 ele fala assim: também movidos por avareza, farão o que? Comércio de vós. Uma igreja que vende produtos. Não estou falando camisetas, nada disso não. É comercializar aquilo que é de graça, que é a palavra. Milagres, sinais e prodígios, pedacinho do céu. Paga aí o seu carnê, porque se você não pagar o carnê, o demônio vai te visitar na segunda-feira. Amados, a palavra não fala nada disso. A palavra nos ensina que nós temos autoridade. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades. Portanto, eu sou aliado do Espírito Santo, porque diuturnamente a carne luta contra o Espírito, e eu tenho que provar de que lado eu estou. Se eu estou do lado do Espírito Santo, eu também estou lutando contra as potestades do ar, eu estou lutando contra a carne. Portanto, quando o inimigo se levanta, ele tem que fugir por 7 caminhos, porque a palavra assim me garante, a palavra assim me dá autoridade a você. Então não é falta de pagar carnê, não é falta de deixar o documento do carro assinado para a igreja, não. Você não vai para o inferno porque você não é dizimista, você não vai para o inferno porque você não dá oferta, você vai para o inferno porque você não se arrepende. Amém, amados? O Evangelho é isso. Por isso que Jesus pregou em todo o tempo: arrependimento e reino.
Por isso que Jesus pregou antes de Jesus, João Batista pregou antes de Jesus, arrependimento e reino. E nós temos que entender que é tempo, nós temos que nos arrepender todos os dias, confessar os nossos pecados todos os dias, acreditar no poder da palavra que liberta. Não é o pastor que liberta, não é o presbítero, não é o bispo, não é o apóstolo que liberta, é a palavra. E conhecereis a palavra, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu já falei sobre isso, vou repetir. Conhecer, muitas vezes, do Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar essa palavra conhecer. E ela no original, o conhecer é relacionamento, é intimidade. Então quando Jesus fala assim, você não tem que saber da palavra, você tem que conhecer a palavra, ter intimidade, relacionamento, para que essa palavra possa te libertar. Era isso que ele estava falando. E ele continua assim: farão comércio de vós, como falei, com palavras fictícias, palavras doces, né? Palavras que muitas vezes vão massagear o seu ego, mas vão te tirar da luz. E ele continua aqui: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É sentença de justiça e de juízo para o homem. A sentença de Deus para mim e para você, amados, é cura, salvação, libertação, é amor, misericórdia de Deus. Mas quando você rejeita a justiça de Deus, você entra no juízo. E aquelas pessoas então que estão envolvidas, não somente os falsos mestres, não somente as pessoas que aderem este evangelho, elas estão destituindo de si a graça e o favor de Cristo. E nesse momento estão aqui diante desta infeliz palavra, ou seja, esse terrível destino que é destruição da alma, ou seja, inferno ele está falando. Então o apóstolo aponta que dentro e fora da igreja haverão o quê? Falsos mestres. É como um grande cerco contra a minha vida e contra a sua vida. É como um grande cerco que agora está ao redor da igreja. Amém, amados? Eu creio que está muito claro tudo o que está acontecendo no mundo, nas igrejas. Eu creio que está muito claro para todos nós o momento que nós estamos vivendo. E é por isso que nós devemos buscar a permanência na fé pela palavra pregada, pela palavra de Deus, pela verdade. Há uma necessidade de encontrarmos forças espirituais para nós sermos o quê? Agentes influenciadores. Existe um termo na atual geração, os influencers, né? É isso? Os influencers. Eles não sabiam, mas nós já criamos esse papel há muito tempo. Nós somos agentes influenciadores. Jesus foi o maior influencer do mundo, e ele então elege eu e você também para sermos influencers dessa geração. Então é isso, amados, nós precisamos entender que nós precisamos mudar sim as nossas vidas para que o mundo também mude, e o Senhor Espírito Santo então nos conduzirá a entendermos que nós precisamos mudar essa geração, pois será através do avivamento que eu tenho, que você terá, que nós já temos, que o Senhor Espírito Santo vai fazer com que o império das trevas seja eliminado. Vamos ver então o que fala Salomão em seu livro de Provérbios, capítulo 10, versos 11 a 12. Salomão diz assim: no bem-estar dos justos exulta a cidade, no bem-estar, amém? Mas e se nós, eu, você, estivermos em mal-estar? O que é o mal-estar? Não é o desconforto no estômago, não é qualquer mal físico, não, ele está falando espiritualmente. Este mal-estar é a perda, a apostasia da fé. É quando eu deixo de seguir a palavra, é quando eu deixo de seguir a verdade do Senhor, eu vivo um modo de mal-estar.
Então, nesse momento, se eu vivo uma forma de mal-estar, a cidade não exulta, mas a cidade se entristece. Mas vamos continuar aqui pelo texto. Perecendo os perversos, há júbilo. Então, na realidade, quando o bem-estar dos justos exulta a cidade e perecendo os perversos, há júbilo. Aí ele continua: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Então, amados, quando eu deixo de falar, quando eu deixo de proclamar o Evangelho, o perverso vai declarar aquilo que lhe é entendimento. E é nesse momento, então, que ele, através da sua boca, ele derruba, ele destrói toda a sociedade. Amados, eu entendo que nós precisamos falar mais daquilo que nós somos e de quem somos. Quando o crente se cala, a própria palavra fala que as pedras clamarão. O que seria a pedra clamar? Ela pode ser uma pedra física também, eu creio. Mas muitas vezes o Evangelho vai ser pregado de uma forma tão diferente que você não vai entender. Eu estava um tempo falando a respeito da inteligência artificial e de ontem para hoje eu comecei a fazer a ministração da palavra. Eu vou fazer algo aqui um dia para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou colocar aqui a inteligência artificial para conversar comigo e pregar para vocês. Eu vou fazer isso, vocês entenderem o nível que está as coisas. Então eu comecei a conversar com a inteligência artificial, falei assim: olha, eu estou já com a ministração, o esboço aqui da pregação, falando com ele assim, o esboço da palavra sobre o tempo de Josias, filho de Manassés. A resposta da inteligência artificial: muito bom, Daniel, você está no caminho certo. Josias foi um grande homem, ele fez uma grande reforma espiritual e precisa ser pregado sobre ele. Ele começou, a inteligência artificial começou a conversar comigo. Amados, isso é pedra clamando. Pedra clamando. É lógico que a inteligência artificial ela pode ser usada totalmente de uma forma negativa. Agora, pasmem, quando eu chamo a inteligência artificial, ela já fala assim, ela já me cumprimenta. Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida hoje, Daniel. E quando ele termina a conversa, ele me abençoa também. Amados, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos ser engolidos de uma forma tão fácil. E nós não podemos, amados, ser passivos a tudo que está acontecendo. Eu preciso buscar em Deus, então, uma maturidade espiritual para que eu possa compreender toda a palavra de astúcia, toda a palavra de engano, toda a pregação com falácias, com sofismas. Amém, amados? Vocês estão aqui comigo? Amém? É importante. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E é tempo de eu e você sermos influenciadores e não influenciados. Eu não estou dizendo aqui que você não deve aprender, que você sabe tudo, não é isso que eu estou falando, amados. Eu estou falando de sistema do mundo ser influenciado por aquilo que a palavra não está dizendo. É isso que eu estou falando. Nós temos a mente de Cristo não é compreendida pelo mundo. Portanto, quando nós declararmos o que a mente de Cristo nos ensina, nós também vamos ser incompreendidos, mas nós não podemos nos calar. A mente de Cristo é pensante, a mente de Cristo, ela não viaja na maionese, a mente de Cristo, ela não entra nas relatividades, a mente de Cristo não se envolve com o sistema do mundo, a mente de Cristo, ela prega a luz para o mundo, ela quer que o mundo se converja para o caminho e a verdade. E eu e você precisamos estar com a mente de Cristo em todo o tempo. Amém, amados? Então vamos entrar aqui em nosso texto de referência de hoje, que nós lemos aqui, no livro de 2 Reis. Amados, nós vemos uma história, como eu falei, de um menino de 8 anos, que é colocado sobre o reinado de Judá.
E a palavra lá em 2 Crônicas 34:3 fala que após 8 anos de reinado de Josias, ele tem então agora um encontro com Deus. Josias então começa agora a buscar a Deus, e Deus se deixa ser encontrado por Josias. Então ele começa o reinado muito cedo, e aos 16 anos de idade agora, ele jovem ainda, um jovem, nem tinha maioridade ainda, ele se encontra com Deus, e Deus se deixa ser achado por ele, e este relacionamento agora, Josias começa a entender que ele tinha um papel, que ele tinha um propósito muito importante no reinado de Judá. Quem era Josias? Josias era filho de Manassés, outro rei, que era filho de Ezequias. Ezequias, o vô de Josias, foi um homem que andou segundo a retidão de Deus, sobre os caminhos de Deus. Mas Manassés, filho de Ezequias, começou a reinar com 4 anos a mais do que Josias, com 12 anos de idade. A palavra fala que ele reinou 55 anos sobre Judá. 55 anos de um reinado perverso. Um reinado que foi tão abominável para Deus, foi tão provocativo da ira de Deus, que Deus já deu uma sentença de exílio através do reinado de Manassés. Manassés, vamos falar assim, ele sacrificou os seus filhos a Moloque dentro do templo. Ou seja, ele estabeleceu diversos altares espalhados na cidade, onde ele estava. Manassés era agoureiro, ele era feiticeiro. Manassés foi um homem terrível, ele praticou diversas iniquidades, e a palavra diz que por conta deste reinado iníquo de Manassés, ele fez coisas piores do que as nações estrangeiras, as nações que Deus tinha destituído, que Deus tinha exterminado no tempo de Josué, e terminou no reinado de Davi. Manassés teve um reinado tão iníquo que ele teve práticas pecaminosas piores do que os outros povos. Amados, que coisa terrível, 55 anos, e a palavra fala que todo Israel pecou junto com esse rei. Mas Deus tinha um propósito, Deus não se esqueceu do seu povo. Então ele coloca agora no coração de um menino um avivamento, um interesse de entender quem era Deus e de quem ele era também para esse mesmo Deus. Com 16 anos de idade, então agora Josias tem um relacionamento de intimidade com Deus, e ele conhece Deus, e Deus deixa ser conhecido por ele. E agora ele se levanta exatamente para ser alguém diferente em Judá. E eu creio que parte dessa história do encontro de Josias com Deus teve muito, amados, a indução de um sacerdote chamado Ilquias. Ilquias, com certeza, ele também foi sacerdote de Manassés, mas ele não se deixou se corromper pelo rei iníquo. Ele continuou entendendo do que era temor do Senhor, e Ilquias desempenhou então um papel fundamental no reinado de Josias. Ele começou apenas com 8 anos de idade, ele não sabia nem sequer quem ele era, o que fazia o rei. Então Ilquias nesse momento teve um papel muito importante no reinado de Josias. E Ilquias também, ele encontrou o livro que estava guardado no templo. Na realidade ele procurou este livro, e ele manda então um escriba levar até Josias. E nesse momento então, quando estava por volta de 16 anos, como eu falei, o escriba lê os 5 livros, ou seja, o Pentateuco para Josias, e naquele momento então Josias ouve, e a palavra fala que ele rasga suas vestes, e quando o rei fazia isso, ele chamava a atenção de todo o povo. O rei rasgou as suas vestes. O que está acontecendo? O que fez Josias rasgar as suas vestes? Ele viu o quanto ele era pecador. Ele percebeu o quanto seu pai tinha enlouquecido e feito todo aquele povo pecar e se desviar de Deus.
Então, naquele momento, Josias, ele conhece pela primeira vez o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele vê, o Deus que levantou Davi como um grande rei, um homem considerado segundo o coração de Deus. E ele olha para dentro de si e fala assim: quem sou eu agora? Ele mesmo responde: eu sou aquele que vou pedir perdão, que vou pedir remissão. Então Josias, neste momento agora, ele se levanta como uma pessoa importante para quê? Para fazer a diferença, assim como Manassés, seu pai, fez a diferença para corromper, para destruir a fé do povo de Israel. Ele falou: vou me levantar agora, eu vou me erguer para fazer uma reforma espiritual. Dentro dessa reforma também uma reforma política do povo de Judá, mas principalmente uma reforma espiritual. E eu começo então a ver o reinado de Manassés. Eu começo a fazer uma comparação, amado, e eu quero que você, através do Espírito Santo, entenda, saia daqui hoje entendendo o que eu quero falar para você. O reinado de Manassés representa muito o reinado que nós estamos vendo do sistema que está neste mundo dessa atual geração. Uma geração onde a igreja está executando sacrifícios dentro do templo que o Senhor não pediu, fazendo coisas ilícitas dentro da igreja que o Senhor não pediu, e deixando de fazer aquilo que o Senhor pediu. Ontem mesmo eu fiz uma visita, ia colocar no grupo da igreja, acabei esquecendo. Eu fui fazer uma visita a um homem, eu não sei a idade dele, mas ele deve ser a minha idade, ou mais velho do que eu, que teve derrame, AVC, e está com o seu lado esquerdo paralisado. O filho dele, que chama Victor, o nome dele é Nelson, esteja orando, depois eu vou colocar no grupo da igreja, Nelson e Victor, esteja orando por eles. Eu vi que a necessidade de um homem e de seu filho serem resgatados, para terem o quê? Uma vida digna, pelo menos de alimentos. O filho não pode trabalhar, porque tem que cuidar do pai o dia inteiro. Então a capelania, ao passarem uma ronda missionária pela GCM, na inspetoria de Itaquera, ali um guarda chamou o pastor Rogério e falou assim: eu tenho uma família muito precisando de ajuda. E eu pergunto para você, as grandes igrejas muitas vezes procuram membros importantes, ou seja, empresários, pessoas bem empregadas, e tratam muito bem essas pessoas. Algumas delas até recebem posições eclesiásticas, porque o pastor tem que segurar aquele dízimo. Mas pessoas como o senhor Nelson e seu filho, acabei de falar, Victor, estão sendo esquecidos. E a palavra nos fala que a igreja, se ela não servir, ela não serve. Então a igreja tem que fazer o papel de Jesus, de ir buscar o perdido. E nós vemos então, amados, que eu e você, nessa geração de Manassés, eu quero colocar esta atual geração como geração de Manassés, que está deitada, jaz no maligno. Nós precisamos fazer a diferença. Eu preciso que o Nelson, o senhor Nelson e o Victor venham para a casa do Senhor. Quem vai fazer isso? Eu e você. Eles não têm condições, mas eles precisam estar aqui. O Victor, afastado dos caminhos do Senhor, não era desviado, mas afastado, se reconciliou com o Senhor. O senhor Nelson tinha uma outra religião, confessava outra religião. Eu falei para ele: eu quero fazer um desafio para o Senhor, e eu quero fazer esse desafio debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Até hoje o senhor não conheceu Deus, o senhor sabia que Deus existia, mas não conhecia a Deus. A partir de hoje eu quero que o senhor conheça a Deus. O senhor aceita o desafio? Ele falou: aceito. Então o senhor recebe a Jesus agora? Recebo. Então recebe a Jesus, nós oramos por ele. Eu falei: agora que ele já te recebeu, Senhor, a tua parte é tua, não é minha. Eu orei por ele, para que ele recebesse a cura. Eu creio que ele vai receber a cura. Amém, amados? Vocês creem assim? Mas nós temos que ir. Eu tenho que fazer a diferença.
eu tenho que colocar uma atitude, eu tenho que colocar a minha força, eu tenho que decidir fazer algo, eu não posso simplesmente não. A nossa igreja é pequena, eu não posso ficar pensando na dificuldade. Josias tinha apenas 8 anos de idade. E antes de completar a maioridade, ele já sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele. Amado, se você não sabe hoje ainda quem você é, e se você não sabe quem Deus é na sua vida, trate de crescer, trate de crescer, trate de buscar em Deus o propósito que Deus tem para a sua vida. Então nós vemos aqui, agora, Josias se levantando neste reinado, e amados, eu vejo aqui, que a bem-aventurança de Deus, não é quando nós somos humilhados, mas quando nós nos humilhamos diante de Deus. E eu vejo que esta atitude de Josias, quando ele rasgou as suas vestes, ele não estava sendo humilhado, não, ele estava se humilhando diante de Deus, e agora ele se tornava um homem bem-aventurado. É isso que Jesus falou. Quando você for humilhado lá no trânsito, no seu emprego, não, é quando você se humilhar diante daquela necessidade que você sabe que você tem direito, e você vai pedir perdão a si mesmo. É quando você vai declarar o perdão mesmo sem a pessoa merecer, você está se humilhando. É nessa hora que a bem-aventurança toma conta da sua vida. É nessa hora que Deus olha para você e fala: ali está o meu filho, ali vai a minha filha, em quem me comprazo. Amém? Quando Jesus olhou, quando Jesus mandou uma pomba, quando Jesus estava sendo batizado por um homem pecador, porque João Batista era pecador, amém? E ele estava batizando o Filho de Deus. Naquele momento, Jesus não estava sendo humilhado, ele estava se entregando em forma de humilhação. Por isso Deus olhou para ele: aí está o meu filho em quem me comprazo. Será que Deus pode dizer isso para mim e para você hoje? Aí está o meu filho, aí está a minha filha, em quem me comprazo. Josias então se humilhou, e porque ele se humilhou, o prazer de Deus estava com ele. E eu quero trazer uma palavra revelada para você. Toda reforma espiritual de uma sociedade começa antes de uma forma individual, pelo arrependimento dos filhos de Deus. A reforma, ela vem por uma forma. A reforma em conjunto, ela começa por uma forma individual, de uma atitude sua e minha, de se arrepender. É por isso que Josias alcançou o favor de Deus, porque primeiramente ele se arrependeu. Ele estava lá, o escriba lendo a palavra, e ele ficou não emocionado, porque se ele tivesse emocionado, ele falou: escriba, rasga a tua veste aí. Eu não vou rasgar a minha não, rasga a tua, você que leu. Não, eu rasgo as minhas vestes, escriba, para que todo Israel veja que eu estou me humilhando diante do Senhor, e assim todo Israel faça de igual forma, seja influenciado pela minha atitude. Oh, amado, se eu e você não tivermos atitude de arrependimento todos os dias, a sociedade ao nosso redor não se arrependerá. Eu tenho que rasgar as minhas vestes, nós cantamos sobre isso, rasgar as minhas vestes todos os dias. Eu tenho que me humilhar todos os dias, eu tenho que carregar a minha cruz todos os dias, porque quando eu me humilhar, o Senhor vai olhar para mim com prazer, com prazo, com prazer. Amém, amados? Assim sendo, através do Senhor Espírito Santo hoje, eu quero avançar com a igreja em 4 atitudes do rei Josias, que o levou à importante reforma espiritual e política também de Judá. Primeira atitude, a reforma do templo. A Natália já vai colocar aí, está em Hebreus também 9, 24, nós vamos falar sobre isso. Amados, o templo físico, eu fico olhando para essa parede aí, eu não sei o que eu vou fazer com essa parede mais.
Às vezes eu olho para a parede, ela nasce bolha, aí do lado da irmã Fabiana, nasce bolha ali, eu vou lá, arrumo, pinto, faço tudo que tem que fazer, tudo que o youtuber me ensina a fazer, eu vou lá e faço, já fiz de tudo, mas as bolhas de água estouram de novo lá, porque tem uma umidade na casa da vizinha que vem para cá. Enquanto não se resolver a origem do problema, a consequência continua. Por que eu estou falando isso? Porque a reforma do templo físico é necessária, mas nada vai adiantar nós termos uma parede perfeita, se o templo espiritual que sou eu e você estiver condenado, estiver também apodrecendo as paredes. Então aqui, amados, a reforma do templo de Josias era física, porque ele sabia que o Deus de Israel habitava no templo físico. Era o local que Deus tinha entregado para Davi como aceite. Davi pode construir sim o templo. Eu nunca pedi isso, porque não há templo, não há casa na terra que possa me conter, mas o teu coração está voltado para algo bom, então pode, Davi, construir o templo, mas não vai ser você, vai ser o seu filho. E naquele tempo então, quando Salomão constrói o templo, quando ele está orando, a glória do Senhor entra naquele lugar e se manifesta para todo o povo. Então, Josias, sabendo disso, ele falou: o templo da casa do Senhor não pode ficar com problemas. E como é que eu e você olhamos agora para o templo, que somos nós, o templo do Senhor, Espírito Santo? A palavra nos fala que o Espírito Santo, ele estendeu o seu tabernáculo em mim e em você. E agora nós somos a habitação do Senhor Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele chama a atenção: o que você está fazendo com o templo do Senhor Espírito Santo? Então eu vejo aqui agora, amados, nessa primeira atitude da reforma do templo, é uma atitude que eu e você temos que ter também. O que nós precisamos reformar neste templo espiritual? O que está de errado na minha vida, na sua vida, como tabernáculo estendido no mundo da habitação de Deus? O que está errado? O que eu preciso agora passar por uma reforma, para que a habitação do Senhor ela possa ser plena, porque Deus não habita em local que está imundo e sujo, corrompido. Deus habita só meio em templos onde a glória dele pode se manifestar. Será que a minha vida e a sua vida hoje, ela é um tabernáculo onde a glória de Deus pode se manifestar? E a glória do Senhor, muitas vezes ela não é entendida. A glória do Senhor, na época de Moisés, quando a glória do Senhor se manifestava no monte, tudo tremia, era fumaça que descia, tudo tremia. Mas a glória do Senhor hoje, quando o apóstolo João escreve no seu evangelho, ele fala que a glória do Senhor, ela se manifestou em carne, ou seja, o Deus encarnado trouxe a glória do Pai, do soberano Pai em nosso meio, e essa glória agora, ela é manifestada através de compaixão, de misericórdia, de amor. Portanto, amados, eu e você devemos tremer aonde nós estivermos. Onde eu coloco a planta dos meus pés, onde você coloca as plantas do seu pé, o local tem que tremer, porque tem a glória do Senhor. Amém? É dessa forma. Então a primeira atitude de Josias foi reformar o templo. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, no capítulo 9, versículo 24, ele fala assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, do templo físico, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? Nós devemos buscar viver uma vida santa e de forma justa diante de Deus, todos os dias, para assim sermos um templo com o propósito de ser agradável a Deus, permanecer e morar. Amém, amados?
Segunda atitude de Josias é a renovação da aliança, amados. Está lá vou trazer aqui também Jeremias 29:14, para estar colocando aí. Toda renovação com o nosso Senhor, ela é bilateral. Quando eu trato de uma reforma de aliança com o Pai, não é somente uma via de ida ou uma via de vinda, não. Ela tem duas vias, ela é bilateral. E nesse momento então, eu entro em acordo, em relacionamento, há uma reciprocidade entre mim e o Pai. Ou seja, tudo que Deus me pede é porque Ele já me entregou antes. Então, quando Ele me pede para ser amoroso, é porque Ele já declarou, já entregou amor por mim. Quando Ele me pede para ser benigno, é porque Ele já entregou benignidade para mim. Quando Ele me pede para ser manso, é porque Ele já foi manso por mim. Amém? Quando Ele pede, carrega a sua cruz todos os dias, vai para o altar de sacrifício, é porque Ele já carregou a cruz, já levou a cruz dele e Ele já foi sacrificado. E eu e você agora também, amados, precisamos desta renovação da aliança. Então Deus estabelece um relacionamento de intimidade conosco. Vamos ver o que Jeremias nos fala. A palavra de Deus fala através do profeta Jeremias, capítulo 29:14. Deus fala assim: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de toda a Levi. É isso? Não, né? De todas as nações. E como é que estão agora os nossos irmãos haitianos no Haiti? Como é que está agora os nossos irmãos moçambicanos? Como é que está agora os nossos irmãos na Índia? Amados, Deus, Ele quer trazer filhos, Ele quer ganhar filhos, Ele quer ter relacionamento, renovação de aliança, não somente com o Brasil, mas com todas as nações. E nós precisamos entender isso, que Ele é um Deus de relacionamento, e Ele continua assim: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, muitas vezes nós estamos passando por exílios para que nós possamos voltar no modo bom caráter, no modo, vamos colocar assim, sem orgulho, sem egocentrismo, sem rejeição. O povo de Israel vivia um egocentrismo muito grande, eles eram idólatras. Depois do rei Josias, os filhos de Josias foram maus perante o Senhor, os seus caminhos não foram bons. Então Deus entregou Israel para o exílio, mas Deus está falando assim: eu não vou me esquecer de você. Existe uma renovação de aliança. Então, se você neste momento passa por um exílio, se você está passando por uma situação difícil, é porque existe proposta de renovação de aliança para você. E quando o povo retornou depois em Esdras e Neemias, Deus restaurou Jerusalém. Ali foi renovada também a aliança do povo de Deus com Ele. Ou seja, voltou a ter aquele relacionamento. Amados, Deus tem renovação de aliança. Ele não, na vontade dEle, Ele não quer que o homem permaneça perdido, mas viva uma nova aliança. E o maior sinal de nova aliança para nossas vidas é Jesus. Jesus já fez o papel de restauração, de nova aliança, e Ele fala agora: eu sou a nova aliança de vocês. Por isso que nós, quando levantamos o cálice, não do suco de uva, mas o cálice do sangue de Cristo, nós comentamos, nós profetizamos: aqui está a derrota de Satanás, aqui está a derrota de todo pecado, porque é no sangue derramado de Jesus, na expiação do sangue de Jesus por nossas vidas, que nós obtemos a nova aliança com Deus. Amém, amados? É importante lembrar que a intimidade com Deus é um processo contínuo,
e não simplesmente para uma necessidade pontual e momentânea. Quantos crentes, amados, quando o cinto aperta, quando tudo dá ruim, pastor, vem, ora por mim, faz uma oração forte. Quantas vezes eu vi isso, cara? Pastor, está dando tudo ruim. Que bom, né? Como assim? Porque só assim você viria para a igreja. Até agora não estava lembrando de Deus. Até agora você não estava orando, não estava pedindo ajuda, auxílio de Deus. Mas quando o calo aperta, você corre até Deus. Da mesma forma que Deus permitiu, por muitas, inúmeras vezes, o povo de Israel ser perseguido, mas era para exortar, era para trazer uma advertência: vocês estão fora do caminho. E muitas vezes nós estamos passando, sim, por dificuldades, porque Deus está falando: volta para o caminho, volta para o propósito, sai deste deserto. Elias, por que você entrou aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Eu mandei você ir, mas não mandei você entrar na caverna. Você entrou porque quis. O que você está fazendo aqui? E Deus muitas vezes nos pergunta, em nossos caminhos difíceis: o que você está fazendo? Alimenta-te da palavra, porque o caminho é longo, tem muita coisa para fazer. E nós precisamos entender, amados, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele não vai nos abandonar. Terceira atitude de Josias, a palavra de Deus como algo sagrado. Meu Deus do céu, quando nós falamos isso, como nós ouvimos a voz do Senhor ser pregada diversas vezes sobre a palavra do Senhor, que ela é importante, ela é algo sagrado, ela não é um amuleto para ficar aberta no Salmo 23, Salmo 91, aí você vai na casa do crente lá, aquela Bíblia aberta, toda amarelada, não sai daquela página ali. Onde está a sua Bíblia? Ali. Mas você, não, ela fica aí, eu vou para a igreja, ela fica aí. Mas por que você deixa ela? Não, porque ela protege. Amados, isso Deus abençoe. Isso não é amuleto, isso não é um objeto como se fosse uma figa. Isso aqui é algo sagrado. E nós muitas vezes estamos entendendo este livro como um simples livro. E muitas vezes caímos em relatividades que nós ouvimos Satanás entregar como sofismas. Mas quem escreveu foi homem. Não, quem escreveu foi Deus. Porque quando o homem está obedecendo a Deus, quando o homem está seguindo a vontade de Deus, ele faz somente o que Deus quer, e ele escreve somente o que Deus manda ele escrever. Então aqui está a voz de Deus, o verbo, a palavra de Deus. E aqui então nessa terceira atitude, nós vemos Josias ouvindo a leitura por um escriba, e ele recebe a palavra como algo demasiadamente importante. O que é a palavra para você, amado? Será que ela é demasiadamente importante todos os dias? Eu não estou falando de versículo no WhatsApp, não, no Instagram, TikTok, não. Eu estou falando de algo que a palavra esteja encravada no seu coração, como uma tatuagem que nunca mais sai, algo que nunca mais ninguém tira, uma verdade absoluta e irrevogável na sua vida. Na realidade, o rei Josias, ele amou a palavra de uma forma plena, ele recebeu a palavra e aquilo entrou nele de uma forma que levou ele para um grande avivamento. Vamos ver o que Jesus fala no livro do Evangelho de João 14, 21, sobre a importância de ter a palavra como algo sagrado. Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. De novo, quem ama a palavra do Senhor, quem guarda a palavra no seu coração, é aquele que compraz, aquele que traz prazer para Deus. Não adianta falar de boca: Jesus, Deus, Espírito Santo, eu te amo, mas nunca lê a palavra, então você é um mentiroso.
somente vai amar a Deus quando você seguir essa palavra, não encostada numa escrivaninha, não pendurada lá na porta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bom ter, não estou falando que você não deva ter, não estou falando que você não deva ter a palavra aberta, de repente abra lá uma palavra profética lá, e deixa todo dia, depois do outro dia você coloca outra palavra profética, a palavra que você se alimentou no seu devocional diário, você vê lá e deixa ela aberta, lá, Senhor, eu creio nessa palavra profética hoje, abri aqui, Salmo 146, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responda-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Amém, abri aqui agora. Eu posso deixar essa palavra profética aberta amanhã? Posso. Vou orar em cima disso? Devo orar dessa forma, como o salmista orou. Mas não é um amuleto, não é dessa forma, não é uma varinha mágica, nunca. A palavra de Deus não é magia, a palavra de Deus é poder operante. Amém, amados? Então vamos valorizar a palavra, essa terceira atitude de Josias, de ter a palavra como algo sagrado. Quarta atitude, o texto agora é muito grande, e interessante como é que Deus tem falado a respeito disso, e quando o Senhor me deu, estava dando este esboço, de novo, Senhor, você vai falar sobre isso, ele fala de novo, a destruição de altares errados, amados. Nós estamos muitas vezes fazendo sacrifícios em altares que não são do Senhor, em altares que não glorificam a Deus. Então o sacrifício é um sacrifício vão, e eu me torno igual ou pior do que aquele que está no mundo. E o Senhor está falando para mim, para você, destrua os altares que não me pertencem, e reconstrua agora o altar que foi destruído. Quando Elias esteve diante dos profetas de Baal, ele falou, seus loucos aí, façam o altar de vocês, adorem a Baal. Chegou um momento que Elias começou até a desprezar os profetas de Baal, começou a tirar gozação deles, mas quando terminou, quando chegou a vez dele, a palavra fala que ele reconstruiu o altar que estava naquele local. Neemias foi para aquele local porque já tinha um altar que tinha sido esquecido pelo povo de Israel. E naquele momento então de vergonha de Satanás, de todos os profetas de Baal, quando Elias agora reconstrói o altar que havia sido esquecido por aquele povo, por aquele rei iníquo também, Acabe, outro rei iníquo, a glória do Senhor desce em forma de fogo e consome todo aquele altar. Um altar reformado, ele traz a glória do Senhor manifestada em nosso meio. Nós precisamos destruir os altares que não são do Senhor, reformar os altares antigamente esquecidos, os altares onde o Senhor deixou de ser Senhor. Amados, o altar, a reforma do altar que nós precisamos ter, a leitura da palavra, o jejum, a oração, amar o próximo, o amor. Esses altares, quando reconstruídos, trazem a glória do Senhor para as nossas vidas, e Ele se manifesta com fogo consumidor, e dá autoridade para que todos os profetas malignos sejam destruídos. Elias não poderia ter destruído os profetas de Baal sem antes ter reconstruído o altar, sem antes a glória de Deus ter se manifestado. Era necessário antes a glória do Senhor manifestar por conta de autoridade. Muitas vezes nós estamos perdendo autoridade, queremos destruir através de orações, demônios, inimigos. Sem o altar estar construído e reformado, como é que você vai orar e aquele demônio vai sair, ele vai dar risada de você, porque ele está olhando para você e vê o altar esquecido, um altar que foi rejeitado. É assim, muitas vezes nós passamos vergonha diante do inimigo, porque ele entende muito mais do que nós as leis espirituais. Elias restaurou o altar, porque ele sabia que o relacionamento de Deus precisava ser restaurado em Israel.
Depois do altar restaurado, o fogo desceu agora, desceu aí sim, ceifou todos os falsos profetas de Baal. Amém, amados? Vamos ler aqui 2 Reis 23, versículo 4. A Natália colocou até o versículo 4, mas eu vou ler até o 8. Diz assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, nós estamos precisando de Ilquias, viu? Oh Deus, mande Ilquias para nossa casa. E aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus. Olha só a idolatria de Manassés. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas. Manassés estava louco, irmão. E a todo o exército dos céus. Ele está falando aqui dos diabos, das entidades, tudo. Ele está falando sobre tudo isso. Olha só. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre sepulturas do povo. Também derribou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, homens e mulheres prostitutos cultuais dentro da casa do Senhor. Misericórdia. Onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Só para você entender, antes de eu ler o versículo 8 aqui, é como se eu montasse aqui uma tenda, nem vou falar isso, é como se eu fizesse uma tenda aqui dentro, para a prostituição. Dá para entender, amados, isso? Onde Manassés chegou, onde Josias nasceu, em que geração Josias nasceu como uma criança. Vamos ler o versículo 8 aqui. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam. Esse profanou, ele destituiu, falou errado contra eles mesmo, exortou, era isso que ele estava falando. Desde Geba até Berseba. Olha a extensão, amados, era muito grande, era um território grande, onde Satanás está falando, é meu. E Jesus fala assim, era seu, retorna a Deus. E derribou os altares das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade. Ele pegou, não, existe aqui uma autoridade de um grande líder. E ele fala assim, a mão esquerda daquele que entrava por ela. Amados, a purificação do templo que Josias estabeleceu fez que Israel fosse também purificado, voltasse ao propósito da oferta a Deus, que era eles, israelitas, judeus, como melhor oferta. Era isso. Há muitos anos, a Páscoa não era lembrada, não era nem comemorada. Amados, vocês, dá para entender uma geração que não sabia o que era a Páscoa, que tinha esquecido da libertação dada através de Moisés. Então agora Josias fala, não, vamos voltar para o princípio da lembrança do grande Deus libertador. Vamos fazer a Páscoa que estava esquecida. E aqui, amados, eu quero trazer a menção daquele homem, daquela mulher, ou seja, filho ou filha de Deus, que por conta da corrupção deixa de cear. Porque a Páscoa dos judeus é exatamente a Páscoa depois renovada por Jesus como nova aliança. É a mesma menção de libertação. Agora não lá do anjo da morte que passou e os umbrais estavam ali escritos, não, mas agora através de Jesus, através do sangue de Jesus,
Através do sangue de Jesus agora, nós lembramos a libertação que nós tivemos. Através do sangue de Jesus, nós temos a certeza de que somos salvos. Então nós precisamos também não relembrar a Páscoa, mas relembrar todos os meses a nova aliança que nós temos. Dá para entender o que uma atitude de um homem fez? Ele reergueu Deus com o governo espiritual em Israel, em Judá. E finalizando, amados, eu quero trazer novamente nosso verso áudio. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Deus fala assim através de Moisés: se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu entendo que Josias ouviu atentamente tudo quanto Ilquias, o sacerdote, o ensinou. Josias ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. Josias guardou os mandamentos do Senhor e foi abençoado pelo Senhor. Hoje nós também precisamos, assim como Josias, buscar todas essas atitudes e outras mais. Buscarmos o sacerdócio perdido. Com certeza Ilquias não teve voz ativa no reinado de Manassés. Com certeza, durante 55 anos, eu não sei qual é a idade de Ilquias, mas com certeza durante os 55 anos do reinado de Manassés, o seu sacerdócio estava como se fosse falido ou esquecido. Então nós precisamos aqui aprender também que o sacerdócio precisa ser restaurado. Homens de Deus, nós somos os sacerdotes de nossas casas. Nós devemos restaurar o sacerdócio perdido. Nós devemos nos prostrar ao Senhor, sim, nos rendermos ao Senhor, mas nos levantarmos no mundo espiritual, assim como Ilquias fez. Nós devemos guardar o propósito de Deus como homens nessa geração. Amém, amados? Hoje precisamos então buscar essas 4 atitudes, trazermos essa reforma espiritual tão importante em nossas casas, na igreja e na sociedade. Vamos cantar com o Ricardo, com a Natália, eu não sei qual música que eles separaram, mas eu quero que você nessa noite traga através do Senhor Espírito Santo o entendimento que nós somos os Josias desta geração. Eu e você, amados, somos os Josias desta geração. Amém. Nós não podemos renunciar a este papel. Se nós renunciarmos este papel de reinos e sacerdotes desta geração, nós vamos ser cobrados pelo Senhor. Nós precisamos estabelecer que através de nossas vidas, o caminho vai ser anunciado. Através de nossas vidas, a luz vai ser anunciada. Através de nossas vidas, o sal vai cumprir o propósito de conservação, de cura. Oh Deus, de conservação, de preservação. É através de nós que o Senhor vai manifestar uma igreja, um corpo de Cristo maior e mais alcançado nesta geração. Mas se nós renunciarmos a este papel, o mundo vai se perder. Eu entendo que os poucos escolhidos é a respeito desta geração, última geração. Por isso o Senhor continua falando para mim, para você, insistentemente. Nós estamos no último dia, nos últimos dias. Jesus está voltando. Eu creio que a trombeta que vai anunciar o meu nome e o seu nome, preste atenção no que eu estou falando, para você não entender como heresia, já está na boca dos querubins. A trombeta já estão puxando ar para tocar a trombeta. Falta pouca coisa, mas o grito eu creio que já foi dado. Eis o noivo! Esse grito já foi dado, mas cabe a mim e
você vemos o nosso azeite. Azeite é unção. Unção não é falar em línguas, não é fazer sinais e prodígios. Unção é separação, consagração. O azeite que nós temos que ter nesta geração é separação do mundo, consagração como povo eleito. É exatamente isso. Quem puder ficar de pé, ficar de pé, ficar em forma de oração. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Poderá dizer diante de Jesus: eu não pisei, eu não conheci o Santo dos Santos. Observe que isso é uma afirmação muito forte. A palavra nos ensina que para quem é muito dado, muito também é exigido. Só o fato de você estar aqui hoje, liberdade para ser culto, para ser oferta ao Senhor, não é apenas um privilégio, porque eu prego algo que Deus me entregou. Todo privilégio, ele é equiparado a uma responsabilidade. A responsabilidade e o privilégio são iguais. Se é muito privilegiado, você é muito responsabilizado. É isso. Amém, amados? Então o fato de nós estarmos aqui hoje, com esse privilégio que nós temos, nós também carregamos uma grande responsabilidade de sermos Josias de nossa geração. Eu fico entendendo a mente desse menino, com apenas 8 anos de idade, um ano a mais do que a Alana, alguns anos menos do que o Fabrício, mas eu posso te dizer que ele foi muito mais maduro do que muitos de nós. Sabe por quê? Porque ele entendeu quem Deus era, quem ele era diante deste Deus. E ele falou assim: eu não vou me calar, eu vou desfazer tudo que meu pai fez de errado. Não importa se vão me rejeitar, talvez eu morra porque eu sou novo. Pelo contrário, ele foi protegido por Deus. Agora, Josias, ele morreu de forma precoce, com 39 anos de idade.
Ele reinou durante 31 anos, mais os 8 que ele teve antes de ser consagrado rei, 39 anos. Mas eu entendo que em 39 anos, perto do reinado de seu pai, que foi 55 anos, em 39 anos, ele fez coisas que muitos reis não fizeram. Observe que a Páscoa, nem Davi celebrou a Páscoa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Josias foi um homem em quem Deus falou: me compraste. Eu tenho prazer, eu tenho certeza que eu e você nascemos nessa geração, não perdidos, não lançados no mundo de qualquer jeito, mas porque Deus espera de mim e de você atitudes que nos façam influenciadores nesta geração. A bênção, papai, a tua palavra foi entregue, eu entendo que como uma semente apropriada. Eu entendo, Pai, que nossos corações também sejam a boa terra, para que esta semente agora ela possa germinar, oh Deus, frutificar, dar frutos a 100, a 60 e a 30 por um, a começar de mim, Pai. Quebra todas as barreiras e estende agora para a tua igreja, Senhor, um coração avivado, um coração, Senhor Jesus, onde nós possamos entender o nosso propósito nesta terra. Um propósito, não sermos apenas simpatizantes ou crentes emocionados, não, mas crentes avivados, crentes motivados pelo Senhor Espírito Santo, Pai. Como nós somos privilegiados, Pai. Josias não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Josias entendeu sem ter a graça no seu coração, mas ele teve atitudes de graça, de favor, por um povo que estava perdido. Nós muitas vezes, com tudo que nós temos, queremos viver, Pai, de uma forma mesquinha. Me dá, me dá, me dá, me dá. E não entendemos que melhor é dar do que receber, que nós devemos dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Oh, papai, vou começar de mim. Reforma espiritual, reforma, papai, para que esta igreja ela não seja uma grande igreja em número de massa de pessoas, mas possa ser uma grande igreja que rompa todas as portas do inferno, para que nós possamos no mundo espiritual, papai, restituir tudo que foi roubado, restaurar tudo que foi destruído e trazer a vida em abundância em tudo que passou por morte. Nós declaramos e profetizamos o avivamento sobre as nossas vidas, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou a vivermos, ó Pai, este tempo agora, nesta geração. Nós somos mais do que vitoriosos. A unção de Josias, eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua igreja, unção de Josias. Ei, cara, baixandori aramanás. E declaro, papai, que toda maldição espiritual de Manassés sairá de nosso meio. Todo espírito de Jezabel que veio sobre Israel no tempo de Acabe, nós colocamos por terra agora. E todos os profetas, ó Pai, e altares que
um dia foram erguidos de forma errada em nosso meio, nós colocamos por terra agora e reerguemos o altar de adoração em nossas vidas, onde nós seremos o sacrifício ao Senhor, onde nós seremos a melhor oferta, sacrifício santo e agradável ao Senhor. Nós colocamos por terra todo o mal, todo inimigo de Deus. Eu declaro para Satanás, seus demônios, entidades, vocês não têm direito. Larga aquilo que não lhes pertence, aquilo que é território santo. É só o Senhor, Espírito Santo, que pode se manifestar. Nós somos a sarça deste mundo, e o local onde nós estamos queimando através do Espírito Santo é lugar santo, é lugar santificado. E o mundo se achegará, Senhor Jesus, para nos ver queimar. E quando o homem pecador se aproximar através da sarça que queima, ele retirará a sua sandália, para que os seus pés, em contato com a terra onde a sarça está queimando, ele possa alcançar a santificação. Eu profetizo isso sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa sociedade, sobre esta rua Bento Espinosa, número 28. Eu profetizo vida, 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 vida para os vizinhos da direita, para os vizinhos da esquerda, vida para os vizinhos da frente, para os vizinhos de trás. Eu declaro que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, toda entidade, todo espírito maligno que tem aprisionado, que tem encarcerado, oh jovens e jovens dos vícios, na prostituição, eu declaro agora, caiam por terra todos os inimigos de Deus, caiam por terra todo espírito de criminalidade, todo espírito de violência, e eu declaro a graça de Cristo, a glória tua, Jesus, que foi manifestada no mundo, e o poder operante do Deus encarnado esteja manifesto no nosso tempo, com uma unção profética em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor se você concorda com isso. Aleluia, glórias a Deus. Amém, amados?